Foi. Quando a gente fala de estrutura do átomo, a gente tem que ter em mente que o átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera. O núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. E os elétrons encontram-se na eletrosfera. Tudo bem? Sim. Até aqui? Aham. Por que eu estou falando da estrutura do átomo? Porque eu vou começar a falar de elemento químico. E aí, quando eu falo de elemento químico, eu estou falando de conjuntos de átomos. Ou seja, conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. E aí, através desse conjunto de átomos, eu faço a minha representação do elemento químico por símbolos. Então, se a gente observar lá a tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos. Esses elementos químicos são representados por símbolos, que geralmente são de uma ou duas letras. Então, quando o símbolo do elemento é constituído por uma única letra, ela deve ser maiúscula. Por que eu estou falando isso? Porque eu reparei, por exemplo, que muitos alunos na prova colocam tanto a primeira letra como a segunda letra maiúscula, e não pode, tá? Quando ele é composto por apenas uma única letra, essa letra é maiúscula, como a gente tem os exemplos aí. Ó. Então, ó, hidrogênio é representado pela letra H, carbono pela letra C, oxigênio pela letra O, nitrogênio pela letra N, e assim vai. Ó. Fósforo, enxofre, potássio pela letra K, flúor pela letra F. Agora, se o elemento for constituído por duas letras, que é o maior erro do aluno, a gente tem que saber o seguinte, que a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda letra, a representação, é sempre minúscula. Exemplo, o hélio, representado pela letra H maiúsculo e o E minúsculo. Cálcio, ó, Ca, sódio, Na, níquel, Ni, e assim sucessivamente até ó, prata, Ag e ferro, Fe. Até aqui, galera, tudo bem? Tudo. Sim? Tudo. Sim. Perfeito. Então vamos lá, continuando. E aí, é comum para os elementos químicos a gente utilizar aí uma notação geral para a representação aí desse elemento. Então a gente faz uma representação do elemento por uma letra E. A gente determina como número de massa e o Z a gente determina como número atômico. Lembrando que o número de massa é composto pela massa do átomo. Quem é que determina a massa do átomo? Os prótons mais os nêutrons. E o número atômico, que é igual ao número de prótons, que é a identidade do elemento químico. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Cl, qual o nome do elemento? Cloro. Então olha o cloro. O cloro tem número de massa igual a 35. Número atômico, que é igual ao número de prótons igual a 17. Número de elétrons é igual a 17, ué. Número de prótons igual ao número de elétrons? Sim. Porque aqui a gente está falando de um átomo. E nesse caso, ele está neutro. O elemento químico aqui, nesta situação, para o número de prótons ser igual ao número de elétrons, ele tem que estar no seu estado neutro. E número de nêutrons igual a 18. Isso a gente fez para o chumbo. Temos outro exemplo aqui do ferro e o outro do urânio. Como que eu determino o número de nêutrons? Alguém pode me dizer? Como que é determinado o número de nêutrons?
Oi? Como? Não sei. Então, Eu também vamos não lá. sei. Estão visualizando o quadro aqui atrás de mim? Sim. 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 Então, ó, se o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número de prótons. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, no cloro, quando ele diz que a massa é igual a 35 e o número de prótons é igual a 17, então, ó, para o cloro, eu vou ter que a massa é igual a 35 menos número de prótons, 17. Número de nêutrons do cloro vai ser igual a 18. Sim ou não? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu só ver a mensagem aqui que o Lucas está falando comigo. Então vamos lá, depois eu falo com ele. Continuando. Agora, esse átomo que está no estado neutro, ele pode perder ou ganhar elétrons, para ele se tornar aí estável. Isso, essa questão da estabilidade, a gente vai ver lá em ligações químicas, que vai ser a nossa próxima matéria. Então, nesse caso, quando eu tenho um átomo que perde ou ganha elétron, a gente denomina ele como íon. Então, ó, quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva. E aí a gente denomina ele como cátion. Então, exemplo, o ferro. Observe aqui no quadro junto comigo. Eu tenho ferro. Ele tem número atômico igual a 26 e ele tem número de massa igual a 56. A carga dele é mais 3. Ó, eu coloquei uma carga, então ele não é mais o que? No estado neutro. Essa carga aqui indica para mim que ele perdeu elétrons. Toda vez que eu tenho carga positiva, indica que ele perdeu elétrons. Olha, ele perdeu elétrons. O número de átomos, o número de prótons, desculpa, ele não é alterado. Então, se eu perguntar aqui para vocês, quantos prótons tem o ferro? Quantos? Vão ser mais 3? Quantos prótons? Número de prótons é igual ao 26 número prótons. atômico. Isso, 26. Quantos elétrons tem o ferro aí nesse caso? Aí a gente tem que lembrar que quando o átomo é neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Mas aqui ele não é neutro. Ele é um íon, porque de carga mais 3. Então, quantos elétrons ele vai ter? Vai ser 56 elétrons? 26, porque o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. É 26, só que ele perdeu 3. Então, vai ser 23 elétrons. Deu para entender? Sim. Sim. Alguma dúvida, gente? Júlia? Não.
Não? Maravilha. Então, continuando. Então, quando tem carga positiva, está indicando que perdeu elétrons e a gente denomina como cátion. Por quê? Nós temos também os ânions. Os ânions têm carga negativa e indica que ganhou elétrons. Então, exemplo aí, o oxigênio. O oxigênio tem número atômico igual a 8, massa igual a 16 e tem carga igual a -2. Quantos prótons tem o oxigênio? Quantos? 8 prótons. 8 prótons, perfeito. Quantos elétrons vai ter o oxigênio? 6. Não. Carga negativa indica que ganhou elétrons. 18? Por que 18? Não, desculpa. 10. Perfeito, 10 elétrons. Tinha 8 e ganhou 2. 2. Ficou claro? Então, número de nêutrons. Ah, Nêutrons, tá. Entendi. só para a gente relembrar, é massa menos o número de prótons. Então, vai ser igual a 16 menos... Quantos prótons tem? 8. 16 menos 8 vai ter 8 nêutrons. Entendido? Sim. Sim. Continuando, então. Átomos que possuem. E aí agora a gente chega aos números, a semelhança atômica. O que esses átomos em si, que formam os elementos químicos, eles têm de semelhantes? E aí nós temos 3 tipos de semelhança. Primeiro, que é o que a gente denomina como isótopos. Então, olha só o que me diz os isótopos. Iso, igual. O que é igual? Esse P aqui, ó, característico. Então, possui o mesmo número de prótons. Então, todos os átomos que forem isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons. Exemplo, eu tenho aí o hidrogênio com número atômico igual a 1 e massa igual a 1. Eu tenho o hidrogênio com número atômico igual a 1 e massa igual a 2. E eu tenho o hidrogênio com número atômico igual a 1 e massa igual a 3. São 3 átomos diferentes do mesmo elemento químico. Somente os isótopos do hidrogênio vai possuir esse nome especial, que é o monotério, deutério e tritério. E o que eu quero que vocês saibam? O que são os isótopos? São aqueles que possuem o mesmo número de prótons e massas diferentes. Observação: os isótopos sempre serão do mesmo elemento químico. Por que isso? Porque o próton é a identidade do elemento. Então, somente o hidrogênio vai ter números de prótons igual a 1. Mas, Cristiane, essas massas diferentes são as abundâncias diferentes. São a maneira que eu encontro esses elementos na natureza. Então, existem desses 3 tipos de hidrogênios na natureza. Por isso que eles são classificados como isótopos. Existem outros? Existem. Exemplo aí, eu tenho carbono, todos com número atômico igual a 6. Por isso que são o quê? Isótopos. Mesmo elemento químico com o mesmo número atômico. Ah, mas eles vão ser diferentes em quê? No número de nêutrons e de massa. Um tem massa igual a 12, o outro tem massa igual a 13, o outro tem massa igual a 14.
Outra semelhança atômica são os isóbaros. Ó, isóbaros. Iso, de novo, igual. E o que é igual? Representado pela letra A. A massa. Então, os isóbaros vai ser aqueles átomos que possuem o mesmo número de massa. Exemplo, olha o cálcio. Possui massa igual a 40. Olha o potássio. Também possui massa igual a 40. Ficou claro aí? Sim. Sim? E para finalizar, a gente tem os isótonos. O que são os isótonos? São os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então tá aqui, ó. Se eu fizer a diferença aí do número de massa menos o número de prótons para o cálcio, eu vou achar o número de nêutrons igual a 20. Mesma coisa para o potássio. Potássio tem massa igual a 39, número de prótons igual a 19. Quando eu faço 39 menos 19, eu vou achar o número de nêutrons igual a 20. Então, o cálcio, ele é isótono do potássio por possuir o mesmo número de nêutrons. Então, todos os isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa, que é o que a gente define como isótonos. São átomos que possuem número de nêutrons iguais e diferentes números atômicos e de massa. Ok, galera? Ok. Fácil ou difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Difícil. Vamos treinar, né? Eu vou colocar lá a listinha de exercício para vocês efetuarem. Façam agora e qualquer dúvida vocês me perguntem pelo fórum. Ok? Ok. Ok. Olha, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau. Sim.